Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula do 9º ano do Ensino Fundamental. Eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento da aula de arte que envolve o mundo, que nós vamos ver o quê? O que nós vamos ter na nossa aula de hoje? Vamos lá? Então, na aula 8, objeto de conhecimento, nós temos contextos e práticas, o detalhamento, gêneros musicais brasileiros, congada, coco, bossa nova, tropicália, música de protesto, jovem guarda, MPB, hip hop, rock, jazz e sua relação com a dimensão ética e estética no contexto da sociedade moderna e contemporânea, certo? Então, vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito bem, então falar sobre música, o contexto da música, movimentos musicais, estilos de música, gêneros musicais, que envolve então nada melhor para iniciar a nossa aula do que estar presente aqui um dos representantes desse movimento, que é o tropicalismo, que é Caetano Veloso, e o outro da música de protesto, aqui caracterizando Chico Buarque, certo? Chico Buarque de Holanda. Então, iniciando todo esse contexto que envolve a música popular brasileira, a MPB, nós vamos falar sobre a Tropicália, um movimento que vai trazer uma nova roupagem, como se o Brasil deixasse de lado toda a influência que nós temos europeia da música e começar a ter uma nova visão. Então, o que é a Tropicália? Por que, como surgiu e como, né, ela se desenvolveu na sociedade? Então, a Tropicália surgiu em um período de intensa transformação culturais e políticas no Brasil, em meio à ditadura militar. Um momento da história do Brasil que é muito importante, que todos nós entendemos, possamos entender esse momento da ditadura militar, aonde a música ela tinha que passar por um rigoroso sistema para ver se era liberada para as pessoas ouvirem. Então, a ditadura militar tem algumas características e a arte ela vai driblar justamente através das suas músicas, através das metáforas, para chegar até o público. Então, ela foi, né, a Tropicália ela foi influenciada por movimentos internacionais, como o pop art e o rock britânico, mas também buscou resgatar e valorizar aspectos da cultura popular brasileira. Continuando, esse movimento foi impulsionado principalmente pelos músicos Caetano Veloso e Gilberto Gil, que conjunto, né, com artistas como Gal Costa, Tom Zé, Os Mutantes, Maestro Rogério Duprat, lançaram o álbum Manifesto Tropicália, né, em 1968, marcando o início formal desse movimento. Então, esse movimento Tropicália, ele vai trazer um resgate como se fosse resgatando a nossa cultura. Nós tivemos um movimento literário, né, que traz justamente essa questão de as artes, né, vem trazendo a arte com a característica brasileira. E a música Tropicália, ela vai justamente pegar esses elementos da nossa cultura, os elementos da nossa paisagem e vai aderir, mas de uma forma muito mais leve, mas com um teor político por trás, que envolvia a questão da ditadura militar, porque tinham que usar, vamos dizer, a camuflagem para driblar, né, todo aquele sistema da censura. Então, o que nós podemos falar mais um pouquinho sobre a Tropicália? Vamos ver? Então, a Tropicália se destacou pela ousadia estética e política, desafiando padrões culturais e enfrentando a censura da época, tornando-se um símbolo de renovação artística no Brasil. Então, a Tropicália ela vai ter justamente essa característica. E aí, o que nós podemos falar mais sobre esse movimento Tropicália? O movimento musical Tropicália apresentou uma série de características inovadoras que a tornaram, né, único na cena cultural brasileira dos anos de 1960. Aqui estão algumas das principais características que eu trouxe para vocês. Então, fusão de estilos musicais. O que é essa fusão? É a mistura, é agregar elementos que não fazem parte daquela cultura, mas eles vão agregar
para dar voz àquele estilo de música. Então, a Tropicália misturou gêneros tradicionais brasileiros, como o samba e a bossa nova, com influências internacionais, como nós já falamos, como rock, o pop psicodélico, jazz e música eletrônica. Essa fusão ajudou a criar um som híbrido e original. Então, ele vem justamente trazer essa forma híbrida de cantar, de versar a música. Eu trouxe para vocês aqui algumas imagens que representam esse movimento, né? Essas duas imagens, principalmente Caetano Veloso e os Mutantes, que nós tínhamos aqui a Rita Lee, né? Como vocalista desse grupo. Então, os Mutantes também vão trazer esse legado que vai caracterizar esse período. E uma outra característica, vamos lá, o experimentalismo. E o que era o experimentalismo? Os artistas tropicalistas quebraram regras musicais convencionais. Lembram quando nós falamos em uma das nossas aulas de arte sobre o balé, sobre as pinturas, que tem as regras, que tem a questão acadêmica? Na música também vai acontecer isso. Eles vão quebrar as regras convencionais. O que eles faziam? Utilizando arranjos ousados, a tonais, distorções, efeitos eletrônicos e elementos do concretismo na música e na poesia. Esse espírito de inovação desafiava as normas da música popular. Então, ele vai trazer, ele vai agregar esses elementos e, como experimentalismo, eu trago para vocês uma instalação que foi utilizada justamente para trazer esse novo olhar, essa nova forma de ver, trazer a questão das nossas paisagens, a questão do experimentalismo, trazendo uma inovação musical, quebrando, né, algumas, vamos dizer, a forma acadêmica de se fazer música, aquela forma tradicional. Então, eles, nós podemos mudar, nós podemos fazer experiências e ver como é que a população, como é que o nosso público vai agir. E o público abraçou, porque o público também entendeu o que eles estavam querendo passar com as suas músicas em relação ao que o Brasil estava vivendo naquele período. Por isso que eu sempre digo, para você entender um pouco a arte, você tem que entender o período que foi construído, o período que foi elaborado, o que o Brasil passava, o que o mundo passava naquele período. Era guerra? Era uma ditadura militar? O que estava acontecendo? Então, só assim nós vamos poder entender. Então, a arte, ela sempre, eu digo que ela sempre fala primeiro, ela sempre levanta a bandeira primeiro. E aí também, além do experimentalismo, nós temos sobre a crítica social e política, aquilo que eu acabei de falar para vocês. Muitas músicas da Tropicália continham críticas veladas. O que é veladas, professora? Eles falavam uma coisa, mas eles estavam querendo falar outra, tá bom? Então, quem entendia de política, quem estava antenado com o que estava acontecendo, conseguia entender e captar a questão da música, certo? Então, eram críticas veladas à ditadura militar e à sociedade brasileira da época. As letras abordavam temas como liberdade, censura, desigualdade e o comportamento social, muitas vezes utilizando o sarcasmo e a ironia dentro dessa música. A valorização da cultura brasileira, isso estava muito presente nesse período, nessa música. Apesar das influências estrangeiras, o movimento tropicalista resgatou elementos da cultura popular brasileira, como ritmos regionais, temas folclóricos e tradições nordestinas, misturando-os com as novas tendências internacionais. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem que representa o Nordeste, aonde fala de uma natureza, de um olhar mais à natureza e, ao mesmo tempo, a questão do concreto, da cidade, né? Movida pelo concreto. Então, a natureza, eles olhavam esse lado e, de repente, o lado contemporâneo do que o mundo estava passando. A cidade petrificada, vamos chamar assim. Então, eu trouxe essa imagem que faz justamente esse contraste entre essas duas paisagens. O homem interferindo já na natureza e a própria cidade, certo? A influência do movimento antropofágico. O que era isso? Era justamente a cultura brasileira comer, engolir toda a influência europeia, porque falava, nós temos o quê?
arte, nós temos cultura, nós temos tema, nós temos enredo para criar as nossas músicas também, certo? Deixando de lado um pouco, abandonaram tudo? Não. Sempre vai acontecer a influência. Como eu sempre falo, na arte nada se descarta. Então, a Tropicália se inspirou na ideia do Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade, que propunha deglutição, né, das influências estrangeiras para criar algo autenticamente brasileira, certo? Então, a Semana de 22, que é Oswald de Andrade, vai fazer isso dentro das artes plásticas, da poesia e da música, certo? Quando o Villa-Lobos toca, né, o seu trenzinho caipira, então ele traz essa vestimenta, esse lado brasileiro. E aqui na Tropicália vai ser muito mais ainda, mas sempre com aquela pitada de sarcasmo e ironia, porque nós estávamos não deixando de esquecer que esse movimento iniciou dentro de uma ditadura militar. Então, esse conceito era evidente na forma como os tropicalistas consumiam e transformavam elementos de diferentes culturas. Então, era aquilo comer, engolir, mas que vai também ser influenciado. O que mais que nós temos como característica? A multidisciplinaridade. O movimento transcendeu a música, influenciando também as artes visuais, o teatro e o cinema. Os tropicalistas colaboraram com artistas de outras áreas, como o cineasta Glauber Rocha e os artistas visual Hélio Oiticica, unindo música, performance e artes plásticas. Aquela instalação que eu mostrei agora para vocês era justamente do Hélio. Então, ele traz essa questão mostrando, né, a performance, o ambiente que vai ser modificado com esse olhar tropicalista. E o uso psicodélico, tá? Então, o que é isso? A Tropicália também incorporou elementos da psicodélia, né, com letras abstratas, efeitos sonoros alucinantes e experimentações visuais, criando uma estética tanto sonora quanto visual que remetia às experiências psicodélicas do rock internacional da época. Trouxe aqui uma imagem que representa essa questão, né, psicodélica, e aí vocês podem até fazer uma conexão com uma aula anterior nossa, né? Qual seria? Que trabalhava com a ilusão de ótica, que nós já demos uma aula, que nós falamos sobre a op art, certo? Que traz essa pegada dessa ilusão de ótica que você tem ao ver as imagens. Então, a Tropicália, ela vai fazer essa mistura, esse lado meio psicodélico de alucinações e etc., mas esse efeito visual muito tropical, tá? Então, a oitava característica também é mistura de alta e baixa cultura. O que seria essa mistura de alta e baixa cultura? O movimento rejeitou a divisão tradicional entre alta e baixa cultura, ao combinar a influência da música erudita e da música pop, valorizando tanto o erudito quanto o popular. Lembram quando eu falei que na arte ele não vai ser descartado, mas ele vai influenciar? Então o tropicalismo ele nega, não existe o erudito e a música popular. Nós podemos fazer essa mistura, certo? E trazer para o público. Então, o público vai ser servido com isso. E eu trouxe para vocês uma narração de uma música, da música Tropicália, de Caetano Veloso. Vamos ouvir? Quando Pero Vaz de Caminha descobriu as terras brasileiras, eram festes e verdejantes, escreveu uma carta ao rei. Tudo que nela se planta, tudo cresce e floresce. E Gauss, na época, gravou: sobre a cabeça os aviões, sobre os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro um monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, viva a palhoça, viva a bossa, viva a palhoça. O monumento é de papel crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão.
Viva a mata, viva a mulata. Viva a mata, viva a mulata. No pátio interno há uma piscina, com água azul de amarelina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando eterna primavera. E nos jardins urubus passeiam, a tarde inteira entre os girassóis. Viva a Maria, viva a Bahia, viva a Maria, viva a Bahia. No pulso esquerdo, o bang bang. Em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim, emite acordes dissonantes. Pelos 5.000 alto-falantes, senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Viva Iracema, viva Ipanema, viva Iracema, viva Ipanema. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai à roça, porém, o monumento é bem moderno, não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, Carmen Miranda, viva a banda, Carmen Miranda, viva a banda, Carmen Miranda. Muito bem. Então, a música tropicalista, ela justamente é isso. Ela traz essa miscigenação. E quem entende viu que falava da Jovem Guarda, falava de protesto, falava da Bahia, falava de coisas fazendo contraponto, né? Então, vamos lá, continuando. Essas características, né, fizeram da Tropicália um movimento revolucionário que desafiou as convenções culturais e artísticas do seu tempo e influenciou gerações futuras de artistas no Brasil e no mundo. Então, falamos da Tropicália e agora nós vamos adentrar um novo movimento que vai caminhar ali, paralelamente à Tropicália, que aqui nós estamos vendo, vocês já estão vendo mais ou menos, então nós vamos falar sobre a música de protesto. A Tropicália, né, foi criada justamente naquele movimento, mas a música de protesto ela vai ser muito mais ferrenha, ela vai trazer muito mais o contexto com que o Brasil vivia naquele momento. Então, a música de protesto no Brasil refere-se a um movimento artístico musical que ganhou força principalmente na década de 60 e 70, durante o período da ditadura militar, que foi de 1964 a 1985. Essas músicas expressavam críticas ao regime autoritário, à censura, à repressão política e à desigualdade social e a outras questões sociais e econômicas. Ao longo dos anos, a música de protesto se tornou um símbolo de resistência e um veículo para a expressão de demandas populares. Então, eu trouxe para vocês aqui algumas características, né, que é sobre o conteúdo político e social. As letras retratam de temas como liberdade, democracia, justiça social, direitos humanos, opressão e desigualdade. A música de protesto ela usa também muito a metáfora. O que é a metáfora? Eu vou já mostrar para vocês. Devido à censura, muitos artistas utilizavam a metáfora e símbolos para escapar da repressão e vincular suas mensagens de forma velada. Novamente, a questão velado vem aí. Então, você não tinha o direito de expressar a sua opinião se você fosse contra a ditadura militar. Tá? Então, aqui eu trouxe uma imagem que vai caracterizar essa metáfora, onde nós temos um coração e um cérebro, né? Usando assim. Isso quer dizer o quê? Equilibrar a razão e a emoção. Então, ali está o equilíbrio. Nós temos que ter esse equilíbrio. Então, o uso dessas metáforas, que era muito utilizada nas músicas de protesto. Então, a diversidade de gêneros também, embora a MPB seja associada ao movimento em outros gêneros, como o samba, o rock, o reggae, também tiveram músicas de protesto importantes. Então, traz aquela pegada que nós vimos agora, vou trazer essa imagem aqui para vocês, traz aquela pegada do rock and roll na música de protesto, da Tropicália, do jazz e do samba. Então, o samba, o jazz, a Tropicália
traz também essa questão do protesto. Não estavam contentes com o que estava acontecendo com as pessoas. Tanto é que tem uma música que a Elis Regina canta, que é Rabo de Foguete, sumiu igual um rabo de foguete. Quer dizer, as pessoas que sumiram naquele período, que até hoje não se sabe o que aconteceu, ou sabem, mas simplesmente não deixaram de existir, porque eram contra o que acontecia naquele período. Então, a censura e a repressão vão estar muito presentes durante a ditadura militar. Muitas músicas foram proibidas e os artistas perseguidos e exilados ou presos, tá? Então, o exílio era o quê? A pessoa tinha que ir para um outro país e lá ele não poderia se comunicar. Ele ficaria sem comunicar, sem saber notícias de nada do Brasil. E ele era proibido de retornar ao Brasil. Então, aqui eu trouxe uma imagem que representa justamente essa questão da censura. Você não poderia falar, você não poderia expor as suas ideias. Então, quais são as principais características e música desse período, as canções? Vamos ver? Então, Chico Buarque e suas músicas como Cálice e Apesar de Você são exemplos emblemáticos de crítica ao regime militar. Geraldo Vandré tem uma música hiper conhecida, para não dizer que não falei de Flores, que é Caminhando, né? Tornou-se um ícone do protesto contra a repressão. Tanto é que Geraldo Vandré ele sofreu tanta tortura devido a essa música que ele ficou meio um pouco debilitado mentalmente, de tanto choque que ele levou no cérebro, na cabeça, no corpo, porque ele fez essa música. E eu trouxe para vocês a narração justamente dessas, para não dizer que não falei de Flores. Vamos ouvir? Para não dizer que não falei das flores, canção de Geraldo Vandré. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não. Nas escolas, nas ruas, campos, construções. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome em grandes plantações, pelas ruas marchando indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão, e acreditam nas flores vencendo o canhão. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhe ensinam uma antiga lição, de morrer pela pátria e viver sem razão. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, amores na mente, as flores no chão. A certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Bem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito bem. Então, a música, para não dizer que não falei de Flores, de Geraldo Vandré, é justamente isso. Ele traz essa metáfora, mas quem sabia, quem estava antenado do que estava acontecendo na política e no mundo com os brasileiros, com certeza essa música era um hino, é como se ecoasse a sua voz. Então, a arte, ela falava. Então, também, Caetano Veloso
e Gilberto Gil, pioneiro no movimento tropicário, mesclavam críticas de política e renovação estética na música brasileira. Nós temos também a Legião Urbana, né, bem contemporânea, bem atual, né, um contexto posterior dos anos de 1980, com a redemocratização, bandas de rock and roll, né, como Legião Urbana, também trouxeram letras de protesto, como Em Que País é Este? Então, dentro desse contemporâneo atual mesmo, a Legião Urbana ela vai trazer que país é esse? E eu trouxe também essa música como narração para vocês fazerem também essa análise crítica. Será que ela está tão distante? Vamos ouvir? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na morte, eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Terceiro mundo, se for, piada no exterior. Mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios num leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Exatamente. Então, que país é esse? Certo? Então, quando coloca aí na música que o sangue, né, jorra, que está jorrando, mas quem foi que morreu? Foi o rico? Foi o dono? Não. Quem é que morre? Certo? Quem é que vai para o campo de batalha? As guerras que acontecem no mundo. Quem é que direciona as guerras? Quem faz a guerra? E quem é que vai para o campo de batalha? Então, tudo isso, a arte faz essa reflexão. A música de protesto faz essa reflexão. Quem realmente sofre, certo? Então, tem esse impacto cultural histórico, né? A música de protesto teve um papel fundamental na conscientização social e política no Brasil, inspirando movimentos populares, articulando demandas de diversos setores da sociedade. Mesmo após o fim da ditadura, esse tipo de música continua sendo uma ferramenta importante da expressão política e luta por direitos, certo? Então, será que nós vivemos numa ditadura? Então, para saber se nós vivemos mesmo numa ditadura, é bom conhecer um pouco a história, o que realmente acontecia na ditadura militar. Então, só assim nós vamos ter o quê? Uma opinião crítica. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber para realmente saber o que é uma ditadura militar, o que é uma ditadura. Então, a música tropicalista e a música de protesto, ela usa, né, a metáfora, ela usa a fala, ela usa o contexto social, econômico e político do Brasil para fazer as suas letras, agregando não só a música erudita, quanto a contemporânea. Ela faz essa miscigenação, certo? Então, finalizamos a nossa aula de hoje.